Vamos começar o programa de hoje falando de um assunto sério, agressão contra a mulher. No dia 6 de agosto de 2006, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgou a Lei Maria da Penha. De lá para cá, houveram muitos avanços, mas algumas mulheres alegam que a lei ainda é frágil e não ampara a mulher como deveria. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui a defensora pública Ritmay Libório. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos tratar desse assunto hoje um pouco delicado, um pouco sério também, e a gente agradece pela sua presença. A gente que agradece, a Defensoria Pública agradece o convite do programa e vamos começar. Sim, a gente vai assistir agora uma reportagem que mostra a opinião da população sergipana sobre a lei e sobre a agressão contra a mulher, e ao finalzinho da reportagem a gente vai ter depoimentos de uma mulher que já foi agredida pelo ex-marido. Vamos acompanhar? Você denunciaria alguém, esposo ou namorado, ou qualquer homem que te agredisse constantemente? Denunciaria. E se você tivesse que voltar para casa? Não voltaria. Não merece ser chamado de homem uma pessoa que bate numa mulher. Um absurdo. É assim que alguns homens conceituam a violência contra a mulher. É ridículo isso, né? Não tem nem o que dizer sobre isso. Totalmente contra. Silêncio é como um fantasma que ronda o assunto. Mulheres que já passaram por situação semelhante defendem que prevenir, punir e erradicar a violência doméstica é dever do Estado e do Poder Judiciário. Quando eu pedi a separação, o que foi dado no processo é que eu tinha abandonado o lar. Mas nem por isso eu voltei. Acabou, acabou. Fui pedir que alguém tomasse providência e fui procurar me tratar, porque não existe nenhuma mulher que saia de um casamento com agressão física, que ela não saia machucada emocionalmente, psicologicamente. Todas as mulheres que passam por isso precisam de ajuda profissional. A Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, ainda é uma desconhecida. Você sabe o que é a Lei Maria da Penha? Não. Na opinião de algumas mulheres, mesmo com a lei, sem proteção imediata, falta coragem para denunciar o companheiro agressor. Eu teria que ter uma proteção judicial ou policial para poder voltar para casa, porque senão eu estaria expondo minha vida. Esta secretária do lar, que não quis se identificar, acredita que a Lei Maria da Penha não funciona. Até o Poder Judiciário tomar partido do caso, as mulheres retornam à casa desamparada pela lei. Até a justiça resolver, de lá para cá, quantas mulheres já morreram? Porque aí diz a Lei Maria da Penha, mas a Lei Maria da Penha não resolve nada. Quem sofre são as mulheres, porque ela fica só no papel, mas na prática não tem cobertura nenhuma. Há 9 anos, ela relembra que todas as vezes que o ex-marido ingeria bebida alcoólica, chegava em casa bem agressivo. Quando ele bebia, sim. Ele chegava em casa bêbado, todo dia ele bebia e todo dia, se eu fosse conversar, todo dia eu apanhava antes de dormir. Foram 6 anos de sofrimento até que ela resolveu sair de casa junto com a filha de 2 anos. Pensei na minha filha, porque ela já estava se sentindo prejudicada, ela chorava quando ele chegava com as agressões dele. E aí eu pensava muito nela porque ela já estava ficando traumatizada com aquilo. Quando ele saía, ela dizia assim, pai, já foi beber. Tomei minha decisão e fui embora para casa dos meus pais. Para as mulheres que passam por situação semelhante, ela aconselha renunciar casa, marido e decidir pela própria vida. O que não vale a pena está sofrendo, pela uma coisa que não tem jeito. Se vão para a justiça não tem jeito, não tem cobertura, eu acho que elas deveriam sair. Você está vendo aí um caso, né? Essa última mulher demonstra-se bastante desacreditada em relação à lei. O que mudou de lá para cá? Com a edição da Lei Maria da Penha, as mulheres tendem a se tornar mais fortalecidas, porque muitos dos institutos que não existiam antes e que tornavam a violência contra a mulher uma violência banalizada, foram modificados. Entre eles nós temos aquilo que a gente conhecia como a popular cesta básica. O marido batia na mulher e, em troca, pagava ao Estado, uma instituição de caridade, uma cesta básica. Parece até uma piada isso, né? Um assunto levado tão a sério. Isso quando pagava essa tal cesta básica. Muitas vezes eles assinavam um termo que se comprometia a não mais agredir essa esposa ou essa companheira. Né? Então, com a edição da Lei Maria da Penha, foram proibidas qualquer pena que englobasse cesta básica, pena pecuniária,
também foi permitido que se prendesse esse agressor em flagrante, porque o que acontecia antes? Essa mulher estava sendo agredida, muitas vezes a polícia chegava, mas o máximo que se podia fazer era levar esse agressor, lógico, a depender do tipo da agressão, que se fosse uma agressão grave, poderia gerar uma prisão em flagrante, mas uma lesão, vamos dizer assim, mais leve, esse agressor não poderia ficar detido. E hoje, com a Lei Maria da Penha, isso já é permitido. Isso era um grande risco, porque o agressor voltava para casa ainda com mais raiva ainda da esposa e a tendência era a agressão. Até porque a agressão contra a mulher, a gente chama que é uma agressão cíclica, né? E aumentando cada vez aquele ciclo. Muitas vezes essa mulher começa sendo agredida verbalmente, humilhada dentro de casa, e isso psicológica. E isso vai aumentando para um tapa, para um soco, para espancamento e, quiçá, a morte, quem sabe uma morte. Então, é importante frisar para as pessoas que não se lembram que a Lei Maria da Penha leva esse nome porque retrata a luta de uma mulher que foi agredida várias vezes pelo marido até se tornar submissa a uma cadeira de rodas. Justamente, a Maria da Penha lutou de tal modo que levou o caso dela a tribunais internacionais. E como consequência dessa denúncia dela, o Brasil foi obrigado a melhorar seu sistema de proteção à mulher vítima de violência doméstica. E o grande entrave na hora das mulheres quererem denunciar o marido agressor é justamente a demora do Poder Judiciário. Enquanto isso, onde vai ficar a mulher? Com os filhos, sem ter como se sustentar? Olha, a denúncia, quando você vai na delegacia e registra a ocorrência, a Lei Maria da Penha trouxe vários institutos que na própria delegacia, o próprio delegado pode fazer o requerimento ao juiz, são as chamadas medidas protetivas. Dentre elas, nós temos o afastamento desse agressor do lar. A tal separação dos corpos. Separação de corpos também. A própria lei prevê que naquela mesma denúncia o delegado possa pedir os alimentos provisórios para aquela mulher e para seus filhos. Porque muitas vezes as mulheres não denunciam porque têm medo de o que vai ser o dia seguinte, como eu vou me sustentar se ele sair de casa. Então, essa previsão da lei é muito importante, porque o juiz tem um prazo de 48 horas para decidir e o delegado 48 horas para encaminhar esse pedido para o judiciário. Então, a lei, ela diz que o processo que verse sobre a Lei Maria da Penha, ele tem preferência sobre os demais. Então, assim, hoje está um pouco diferente do que era antes da lei. Aqui em Sergipe existe, inclusive, uma vara que, dentre outras dos grupos vulneráveis, ela atende a mulher vítima de violência. O artigo 2 diz: toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas oportunidades e facilidades para viver sem violência. É isso que você em dia deseja para todas as mulheres. Muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa. Espero que tenha ajudado as mulheres. Eu gostaria só de, assim, como você pontuou, em relação àquelas mulheres que têm medo de sair, é dizer o seguinte, que mesmo que elas saiam de casa, informar essas mulheres que elas não perdem o direito, porque muitas não saem de casa, se submetem àquela violência porque têm medo de perder, principalmente a casa, né? Mas ela não perde, todos os direitos são garantidos a essa mulher, do mesmo jeito daquela que o marido sai de casa. Para que elas tenham direito à vida e à vida plena. E o que eu digo mulheres, denunciem, não tenham medo, procurem, principalmente a delegacia, a defensoria de que se procura após procurar a delegacia. A Defensoria Pública é o local para essas mulheres que não têm condições. Isso, né? A gente agora está com um núcleo específico para atender essas mulheres. Qual é o endereço desse núcleo? Praça da Bandeira, ali esquina com Hermes Fontes, basicamente. Então tá aí o recado, mulheres. Não silenciem, denunciem, rompam com esse medo que está aí guardado e para mudar essa situação que é ocorrente em todo o Brasil.